Olá, meus queridos e amados irmãos, que alegria, que satisfação estar aqui mais uma vez com você, compartilhando da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos no terceiro trimestre de 2026 e tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Uma reflexão. Você realmente ama Deus? Se você ama Deus, você é chamado para pregar a palavra de Deus, para divulgar o Evangelho aonde você vive e aonde você mora. Você realmente ama as almas? Se você realmente ama as almas, é necessário que você ore, jejue e leve a palavra de Deus a essas almas que são preciosas para o reino de Deus. Você realmente tem compromisso com Deus? Se você tem compromisso com Deus, é necessário que você seja um instrumento de justiça nas mãos do Espírito Santo, que você seja um vaso de bênção nas mãos de Deus. E é a respeito disso que esta lição hoje vai mergulhar no assunto de missões, de evangelismo, de plantação de igreja. Portanto, meus irmãos, esta é uma lição bíblica para você que quer ganhar almas para Jesus, que você que ama o reino de Deus e quer ver o crescimento do reino de Deus. Você que quer impactar a sua vila, o seu bairro, o seu país, a sua nação. E o título da nossa revista de Escola Bíblica Dominical é A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. E o comentarista é o pastor Wagner Gabi. Eu sou o pastor Osmar Prats, é com prazer e alegria que estou aqui compartilhando um pouco mais a respeito desta revista e esta lição de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós estamos na lição 2, a porta da fé se abre entre os gentios, e a data desta lição será dia 12 de julho de 2026. Mas eu tenho certeza que em 2036, 2046, se Jesus não voltar, esta mesma lição estará valendo, porque a palavra de Deus ela é eterna. Glória a Deus. E o textuário da nossa lição diz assim: porque o Senhor assim não mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Este textuário está baseado em Atos capítulo 13 e versículo 47. Paulo repete um versículo do profeta Isaías, irmãos. O profeta Isaías estava falando de Jesus Cristo e o apóstolo Paulo ele toma esta profecia a respeito de missões e evangelizações, ele toma também para ele, para Barnabé, para Marcos, que também o acompanhava, e para toda a igreja de Cristo. Aqui fala de Cristo, que é o Salvador do mundo. Ele é luz para todas as nações. E é uma chamada para Paulo e Barnabé, para mim e para você também. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E nós, por consequência, somos reflexo da luz de Cristo. Nós também somos luz no mundo. Glória a Deus. A verdade prática da nossa lição diz: o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Então o Evangelho é para todos, o Evangelho é para todas as nações, para todas as pessoas. Ela não faz distinção de cultura, de etnia, é para todos. Jesus disse que o Evangelho deve ser pregado até os confins da terra. Então o Evangelho é para ser pregado em todo o mundo até o dia da volta de Jesus Cristo. E nós temos o privilégio de realizar essa obra. Nós somos chamados, fomos vocacionados, fomos capacitados, fomos cheios do Espírito Santo de Deus para compartilhar as riquezas da eternidade para com o mundo. Glória a Deus. Isso é motivo de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, que nos faz parte desse grande projeto. Meus queridos irmãos, nós vamos agora para a leitura bíblica em classe, que você pode abrir a sua Bíblia e ler lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 44 ao 52. Ali vai falar algumas coisas a respeito do trabalho de Paulo e Barnabé, lá na igreja de Antioquia, onde eles foram enviados para a obra missionária. Meus irmãos, nessa leitura bíblica nós aprenderemos algumas coisas. Os judeus que deveriam pregar o evangelho se levantaram contra os pregadores do evangelho. Então isso vai acontecer sempre. Muitas vezes nós pregaremos no meio de lutas, de provas, de dificuldades por muitas pessoas, assim como a igreja de Esmirna, que tinha inimigos fora da igreja e tinha inimigos dentro da igreja. Então isso é comum acontecer, esteja preparado para isso. Pessoas religiosas e honestas se levantaram contra o evangelho. Algumas mulheres ali, que eram honestas, religiosas, não entenderam a mensagem do evangelho e foram incitadas a prejudicarem os pregadores do evangelho. Isso acontece também. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas inteligentes, sábias, que mesmo assim não vão entender a nossa missão, o nosso trabalho e vão se levantar contra nós. Então vai se preparando para isso. Nem tudo são flores, tem espinhos também. E nós aprendemos aqui também que os gentios creram. Muitos crerão na palavra de Deus, muitos serão impactados pelo evangelho. Você será um instrumento de bênção nas mãos de Deus. E Paulo, Barnabé e Marcos, quando eles saíram daquela cidade, sacudiram os pós dos pés e partiram cheios de alegria.
Terminando o seu trabalho, a sua missão num determinado lugar, não se prenda aos que não creram. Você fez a obra de Deus, você ensinou a palavra de Deus, receberam Jesus como Salvador, levem-os numa igreja e vão pregar o evangelho em outra localidade. É isso que eles fizeram. Eles partiram com alegria fazendo a obra de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, em João capítulo 16, versículo 2, diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então, pessoas bem intencionadas, honestas, religiosas, mas que não entendem os mistérios de Deus, poderão ser levantados como nossos inimigos também. Então, nós temos que orar, jejuar e se preparar para esse tipo de afronta também. Meus queridos irmãos, os hinos sugeridos é o 65, 224 e 305 da harpa cristã. Quando for aberta a escola dominical, não esqueça de cantar esses hinos sugeridos que vão falar muito conosco. Glória a Deus. Meus irmãos, os objetivos dessa lição primeiro, explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Então, aquela missão que foi realizada na ilha de Chipre, com Paulo Barnabé e João Marcos auxiliando eles, foi uma grande obra realizada onde nós podemos aprender muitas coisas. É isso que nós vamos aprender nessa lição. Você já pensou sobre o avanço missionário? Você tem calor e desejo por missões? Então é necessário que você estude sobre missões, sobre evangelismo, que você pode ser motivo de bênção e de vitória para muitas vidas nas mãos de Deus. Segundo lugar, revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Psídia. Como o evangelho foi realizado lá, o que aconteceu ali, quantas coisas e quantas lições poderemos extrair dali. Você já pensou no impacto missionário numa nação? O evangelho, quando ele entra numa nação, as pessoas deixam de ser idólatras, as pessoas se libertam dos vícios das drogas, as pessoas deixam a criminalidade de lado, as pessoas abandonam a prostituição, as pessoas passam a trabalhar com as suas próprias mãos, a pagar os seus impostos, a ser um cidadão de bem e uma pessoa respeitável na sua comunidade. Em terceiro lugar, fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. 3 cidades que eles pregaram o evangelho e teve oposição, mas muita pessoa aceitou Jesus como Salvador. Você já sentiu o ardor missionário? Quando você ouve louvor, quando você vê um missionário pregando, quando você vê um estudo bíblico ou uma palestra sobre missões e evangelismo, seu coração arde? Então você tem vocação para levar o santo evangelho, para pregar o evangelho. Glória a Deus. Meus queridos, a palavra-chave desta lição bíblica é missão. Meus irmãos, a palavra-chave missão atua como o motor central de toda a narrativa bíblica. Ela sintetiza a tarefa da igreja de expandir fronteiras e levar o evangelho a todos os povos necessitados, as culturas, as nações, através do poder do Santo Espírito de Deus. Meus irmãos, com base no conteúdo doutrinário e histórico exposto pelo comentarista pastor Wagner Gabi, a palavra-chave missão se desdobra em 3 pilares práticos e teológicos que eu vou comentar com você aqui e agora. Em primeiro lugar, a missão é uma iniciativa de Deus, a missio Dei. Então Deus foi aquele que teve desejo de salvar a humanidade e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para ensinar a palavra de Deus a todas as nações. Então Deus ele tem soberania sobre os trabalhos de missões de evangelismo. É Ele que coordena, é Ele que cria e é Ele que faz. Ele dá o direcionamento do Espírito Santo, Ele dá o direcionamento da palavra de Deus e Ele abre portas e Ele confirma com sinais, milagres e maravilhas. Glória a Deus. Outra coisa interessante, missão exige rompimento de barreiras e fronteiras. Então nós vemos ali com a mulher samaritana, que ela era samaritana, ela tinha vários maridos e ela adorava lá no Monte Moriá. Jesus Cristo vem, fala com a mulher samaritana, ela tinha a questão também de ser uma mulher e Jesus prega o evangelho para ela. Então todas as barreiras, a barreira cultural ali foi quebrada por ela ser samaritana e ali houve um cumprimento profético, porque Jesus Cristo é luz para as nações. Então ele levou luz para aquela mulher que anunciou na cidade de Samaria e várias pessoas foram impactadas pela luz do evangelho por meio de Jesus Cristo. Então nós aprendemos também que há um desprendimento geográfico. O evangelho não ficou preso só em Israel. Ele foi também para Antioquia da Síria, depois foi para Antioquia da Psídia, depois foi para Icônio, depois foi para Derbe, foi para todo o Império Romano e chegou até nós. Então foram rompidas também as barreiras geográficas. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero te convidar para você deixar o seu comentário, você deixar o seu like, o seu ok. Não se esqueça de nos ajudar, porque o vídeo vai para mais pessoas se houver engajamento da sua parte. Eu te agradeço em nome de Jesus e vamos já para o nosso próximo tópico.
Muito bem, meus queridos irmãos, nós chegamos à explanação do tópico 1. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O apóstolo Paulo e Barnabé e Marcos fizeram uma cruzada evangelística em toda a ilha de Chipre. Vamos agora para o ponto 1, o envio missionário e o avanço da palavra. Que palavra? A palavra de Deus, é claro. Meus irmãos, o texto das nossas lições bíblicas diz assim: conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, já evangelizada por helenistas. Helenistas eram judeus que viviam fora de Israel e absorveram a cultura helênica, quer dizer, a cultura grega. E conforme Atos 11:19, aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, que era onde congregavam os judeus, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego, conforme Romanos 1:16. O evangelho seria levado para os judeus e também para os gregos, acompanhados por João Marcos, o seu cooperador, Colossenses 4:10. João Marcos é aquele que vai escrever o evangelho de São Marcos de acordo com as reminiscências, com as lembranças do apóstolo Pedro. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, Colossenses 4:10, avançaram pela ilha de Pafos, Atos 13:6. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, escrito pelo apóstolo Paulo, e reverência, de acordo com Jeremias, capítulo 23, versículo 28 e 29, e obediência, sensível à direção do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 13 e versículo 2. Meus irmãos, paremos aqui e meditemos. Missões se faz com a direção do Espírito Santo. Espírito Santo que orienta, Espírito Santo que fala, Espírito Santo que chama, Espírito Santo que vocaciona, Espírito Santo que prepara as pessoas para se entrosarem no ministério de missões e de evangelismo. Missões efetiva o crescimento do reino de Deus. O reino de Deus ele cresce através da pregação da palavra, quando as pessoas são impactadas pelo evangelho, pela palavra da salvação, pela oração, pelo jejum da igreja e também pelas curas, milagres, sinais e maravilhas que são confirmados pelo Espírito Santo de Deus. Missões exigem fidelidade na proclamação da palavra. A palavra tem que ser proclamada na verdade, também com fidelidade. Não pode ser uma palavra distorcida, não pode ser uma palavra inventada, não pode ser uma palavra humana, mas tem que ser a palavra de Deus. É ela que liberta, salva, cura e transforma a vida do pecador. E nós temos que ter obediência à voz do Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Como que a pessoa pode ter sensibilidade espiritual? Através da oração, através do jejum, através do louvor, onde nós teremos uma vida equilibrada diante de Deus e assim nós teremos sensibilidades para com o que o Espírito Santo nos chama a fazer. Glória a Deus. Vamos agora para o próximo ponto. Muito bem, irmãos, estamos agora no ponto 2, o conflito com as trevas e a vitória do Evangelho, de acordo com os versículos 6 a 8 da leitura bíblica em classe que nós estamos meditando. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, guarda bem esse nome, também chamado Elimas, que ele era um mágico e também um falso profeta. De acordo com Deuteronômio 18, de 9 a 11, nós sabemos que os judeus não poderiam ser falsos profetas e nem mágicos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 21, também fala a respeito disso. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo o repreendeu com autoridade, declarando juízo divino. Nós vamos aprender nessa lição a respeito disso também. A cegueira que o atingiu confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece e as trevas recuam, de acordo com João capítulo 1, versículo 5, Efésios capítulo 6, versículo 12. Meus irmãos, paremos um pouco para meditar a respeito desse ponto. Em primeiro lugar, nós quando pregamos o Evangelho, haverão opositores como Elimas, como Bar Jesus, como esse mágico, como esse falso profeta. Pessoas que são levantadas pelo inimigo para impedir o avanço da obra de Deus. Sempre haverá ouvintes como o ouvinte Sérgio Paulo. Pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas importantes, pessoas humildes, que darão ouvidos ao Evangelho do Senhor. E sempre deve haver expositores como Paulo. Pessoas que testemunhem, pessoas que preguem, pessoas que falem do Evangelho, pessoas que levem a palavra de Deus. Estejamos preparados para essas três coisas, para os opositores, para os ouvintes e ser um vaso de bênção para as pessoas. A escuridão física de Elimas era reflexo do seu interior. O seu interior era escuro. E quando Paulo o repreende, ele fica cego. Isso era um reflexo do que ele era por dentro. Ele passou a enxergar-se por dentro, vendo o que ele realmente era. Meus irmãos, assim caminha a humanidade. A humanidade não ouve a voz do Espírito Santo, não enxerga
o poder de Deus e eles precisam de alguém que leve a palavra de Deus para que seus olhos espirituais se abram, para que seus ouvidos espirituais se abram, para que seu coração espiritualmente se abra para ser impactado com o evangelho. Outra coisa interessante aqui também é o nome do opositor judeu, o falso profeta. O primeiro nome dele era Bar Jesus. Isso significa o quê? Filho de Jesus. O outro apelido dele, ele era o vulgo Elimas, significava mago. Era um judeu que tinha o nome de filho de Jesus e ao mesmo tempo ele era mago, um falso profeta. Meus irmãos, isso vai nos lembrar duas naturezas de pessoas que se encontram quando você sai para fazer missões, quando você sai para pregar a palavra de Deus. Você vai encontrar muitas pessoas afastadas do evangelho, muitas pessoas inimigas do evangelho, muitas pessoas que parecem que são de Deus, mas acabam sendo inimigos do santo evangelho, quer dizer, acabam lutando contra Deus. Então esteja preparado para esta guerra espiritual, esta batalha espiritual. Agora nós vamos para o ponto 3. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora para o ponto 3. Confiando no poder transformador do evangelho, de acordo com os versículos de 9 a 12 da nossa leitura bíblica em classe. Meus irmãos, o encontro em Pafos revela que o evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. O evangelho é para pobres, mas também é para os ricos e também é para todas as pessoas. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma a mente, o coração e a vida das pessoas. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, será confirmada esta verdade. O evangelho, ele ilumina o entendimento das pessoas, renova o interior das pessoas e produz frutos visíveis no interior das pessoas, conforme Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. Meus irmãos, que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. Meus irmãos, a jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Meus irmãos, neste ponto aqui, também tem algumas verdades que nós precisamos meditar. Primeiro, o efeito do evangelho em Sérgio Paulo. Sérgio Paulo foi impactado. Paulo repreendeu o espírito maligno que estava em Bar Jesus, e ali o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de Sérgio Paulo, e ali a sua mente foi transformada, a sua mente foi renovada. O evangelho transforma a mente das pessoas. Também foi transformado o coração de Sérgio Paulo. O evangelho transforma o coração das pessoas. Então nós precisamos repreender para que as barreiras caiam por terra e a semente do evangelho encontre uma terra boa no coração e na mente das pessoas. Também a renovação interior. Fala de renovação do corpo, né? Quando a pessoa é impactada pelo evangelho, o seu corpo recebe a transformação do Espírito Santo. O seu corpo, que era usado para o pecado, não será mais usado para o pecado, será usado para as coisas de Deus. É transformada também a sua alma. Aquela alma cheia de ressentimentos, de amargura, de ódio, de contenda, de problemas, será também transformada pelo evangelho. Será transformado também o espírito da pessoa. O espírito que estava morto para Deus, desligado de Deus, separado de Deus, agora ele é religado, ele é alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa interessante também é a renovação, os frutos, falando sobre os frutos espirituais, que fala da renovação exterior, né? O comportamento da pessoa muda, o bom testemunho da pessoa muda diante da sociedade. As pessoas começam a ver que a maneira de falar muda, a maneira de se vestir muda, a maneira de agir muda, a maneira que a pessoa age nos negócios, no trabalho, na igreja, na vizinhança, na parentela, muda. Então a pessoa é impactada de ver a mudança de vida dessa pessoa. O evangelho que não muda o exterior é um problema, irmãos. Ele tem que mudar a pessoa interiormente e também exteriormente. Outra coisa interessante, que nós devemos orar para repreender opositores. Isso não é oração de feitiçaria. Orar repreendendo as astúcias malignas, as falas malignas, as leis malignas, as orquestrações malignas, né? E instituições malignas que procuram impedir o crescimento da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que repreender isso. Você precisa entender duas coisas. Entenda as distinções fundamentais. Oração de repreensão, né? Ela está ligada com batalha espiritual, que você vai ver lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Você ora para repreender todo o mal. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui que o pastor Antônio Júnior comentou. Ela está focada em resistir às influências negativas, pedir proteção a Deus contra a maldade, perseguições ou emboscadas. É um apelo à justiça divina. Então nós oramos, repreendendo, jejuando, para que as muralhas caiam por terra e essas pessoas que procuram impedir o crescimento do evangelho caiam por terra, não seja impedimento para a obra de Deus. Agora,
as pessoas confundem com feitiçaria, né? Que é totalmente diferente, né? Eles entendem como oração contrária. As pessoas fazem coisas erradas. Quando o crente se levanta e ora para repreender ou dá uma palavra de repreensão, eles falam que é oração de feitiçaria, que é palavra contrária, que não está sendo usado por Deus. Não, não é nada disso não, você vai entender agora. Envolve a palavra contrária, a feitiçaria, as orações contrárias, que muita gente ouve e conhece por aí, ela envolve maldições, ela envolve inveja, desejo explícito de destruição, que não vem do Espírito Santo, não vem da palavra de Deus e não vem de Deus. Ela é motivada por vingança contra a vida de outra pessoa. Ela é motivada por inveja, por ódio. É coisa carnal, é coisa mundana. Agora você está entendendo o que significa oração para repreender as barreiras contra o crescimento do evangelho e o que é a oração contrária de feitiçaria, que é motivada por coisas carnais, né? Isso não tem respaldo bíblico, glória a Deus. E a sinopse desse tópico é: em Chipre o Espírito abre a primeira porta da missão. Então o Espírito Santo, ele abre as portas para a pregação do evangelho. Glória a Deus. Meus irmãos, se você já clicou, se você já comentou, se você já compartilhou, eu te agradeço em nome de Jesus. Mas se você esqueceu aí, né, que você vai vendo a lição aí, se empolga e acaba esquecendo, então deixe seu like, faça um comentário, compartilhe com outras pessoas. Isso ajuda também no crescimento do canal e expandir a palavra de Deus para outras pessoas também. Vamos agora à abordagem do tópico 2, a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Glória a Deus. Meus irmãos, o evangelho ilumina, o evangelho tira as pessoas das trevas, tira as pessoas do engano, tira as pessoas da iniquidade, da maldade e da impiedade também. Ele é uma bênção de Deus. Vamos para o ponto 1. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Você vai ver lá em Atos, capítulo 13, do versículo 16 ao 43. Então vamos à leitura do texto que diz assim: levantando-se na sinagoga, que era onde os judeus se cultuavam, Paulo dirige a judeus e gentios. Esses gentios que frequentavam sinagogas eram prosélitos, eram alguns gentios que tinham passado para a religião judaica, mas ainda eram gentios, né? Mas alguns frequentavam sinagogas, né? Continuando aqui, alguns gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Recorda os juízes e Saul, conforme Juízes, capítulo 2, versículo 16, 1 Samuel, capítulo 31, versículo 13, apresenta Jesus como descendente de Davi, conforme Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38, afirma que João preparou o seu caminho, o caminho de Jesus, conforme Mateus 3, que a cruz cumpriu as profecias, conforme Isaías, capítulo 53, que fala de Cristo sofredor, e Salmo 22, que fala sobre o ministério de Jesus, e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras, conforme 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 a 23, Salmo capítulo 2, versículo 7 e Salmo capítulo 16 e versículo 10. Meus irmãos, proclama a justificação pela fé, conforme Romanos capítulo 4, do versículo 3 a 21, e a salvação a quem crê, e João capítulo 3, versículo 16 e 36. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiram, os gentios, né, que não são judeus, eles rogam para que Paulo retorne no sábado seguinte, né? E assim, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, conforme Atos 13:44, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Meus irmãos, aqui merece um breve comentário este ponto aqui. Nós vimos aqui que a mensagem de Paulo foi cristocêntrica, né? Ele apresentou a Cristo, ele falou de Cristo do Velho Testamento, ele passou para o Novo Testamento, falando de Jesus Cristo. Então, quando pregamos o Evangelho, apresentamos a Cristo, falamos de Cristo, oramos em nome de Jesus Cristo, curamos enfermos, expulsamos demônios, tudo em nome de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é cristocêntrica. Outra coisa, a mensagem de Paulo foi expositiva. Ele apresentou a palavra de Deus, ele não contou história da carochinha, ele não inventou história, ele não contou mentira, ele não falou de outra coisa. A mensagem dele foi expositiva. Ele falou da palavra de Deus e ele apontou a Cristo na palavra de Deus. O ensino foi dado aos judeus e aos gentios, quer dizer, todos ouviram a palavra de Deus. Os gentios ouviram, os judeus ouviram, os prosélitos ouviram, todos ouviram a palavra de Deus. A mensagem deve ser pregada a todas as pessoas. Enfermos, doentes, brancos, negros, índios, estrangeiros, né? O Brasil, ele é um caldeirão de etnias. E muitas pessoas vêm para o Brasil procurar uma oportunidade de trabalho, de emprego, de estudos. Chineses, africanos, latino-americanos, asiáticos, estão todos aqui no Brasil. Isso é uma oportunidade
de levar o evangelho a essas pessoas que mais para frente vão voltar para os seus países e vão pregar o evangelho nas suas nações, na língua que eles conhecem, na cultura que eles conhecem também. O ensino foi dado aos judeus e aos gentios, todos ouviram a palavra, porém alguns rejeitaram. Se prepare para isso. Quando você vai levar a palavra de Deus, algumas pessoas vão te receber de braços abertos. Algumas pessoas vão ouvir o que você tem a dizer. Algumas pessoas serão impactadas. Porém, muitos se tornarão seus inimigos. Muitos não vão querer ouvir. Muitos vão fechar as portas do coração. E muitos vão trazer palavras de ofensas. Muitos vão agredir. Muitos vão perseguir. Então, quem leva a mensagem do Evangelho deve estar preparado também para essas setas malignas, essas pedras de tropeços que vêm pelo caminho. Mas nós teremos vitórias em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos agora ao ponto 2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. De acordo com Atos capítulo 13, versículo 44 a 45. Paulo, ao ver a rejeição dos judeus, ele se entristeceu, ele não se alegrou, porque os judeus foram chamados para levar o evangelho e agora eles estavam rejeitando o evangelho. Os judeus foram levantados para levar a mensagem de Deus, a salvação do Messias, que é o próprio Cristo, e agora não entenderam a verdade do evangelho. Meus irmãos, a leitura da revista diz assim: fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentio, conforme Romanos 1,16, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Psídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver o seu povo rejeitar o santo evangelho. Meus irmãos, em Romanos capítulo 9, do versículo 1 a 3, nós podemos confirmar isto que a revista bíblica está dizendo. Continuando na leitura, diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. Jesus disse para pregar o evangelho primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Mas eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram o evangelho de Cristo e agora eles rejeitam o evangelho pregado pelos apóstolos. Veja que coisa. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Devido os judeus rejeitarem o evangelho, agora os apóstolos se voltam para as nações, para os gentios, para os estrangeiros, para todos aqueles povos que eram idólatras, que não conheciam a palavra de Deus, que não eram descendentes de Abraão. Ele leva a palavra de Deus para essas pessoas, as pessoas abraçam o evangelho. Vamos fazer alguns comentários rápidos a respeito desse ponto. Primeiro, o perigo da rejeição do evangelho. Todos que rejeitam o evangelho estão em perigo de ir para o inferno, estão sem a proteção de Deus, estão sem a graça de Deus. O Espírito Santo não habita dentro deles, que habita são outros espíritos malignos ali, que habitam no coração dessas pessoas. Essas pessoas estão correndo um grande risco em rejeitar a luz de Cristo, o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Então a igreja é aquela que joga a corda da salvação, que joga a boia para que essas pessoas não se afundem no mar do pecado. A tristeza de Paulo pelos seus irmãos judeus. É preciso sentir no coração tristeza por aqueles que rejeitam o evangelho, por aqueles que estão caminhando sem o evangelho, por aqueles que estão no caminho largo, que para eles é caminho de felicidade, caminho de alegria, eles estão se sentindo muito bem ali, mas nós sabemos que esse caminho largo conduz à perdição, conduz ao inferno, conduz à condenação eterna. Então nós precisamos orar e clamar por essas pessoas para que sejam salvos. Alegria pela aceitação dos gentios. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ao ver que os gentios se alegraram em ouvir a palavra de Deus, receberam o evangelho com alegria, eles se alegraram de ver que o evangelho chegou no coração de alguém. Então, ao mesmo tempo que sentimos tristeza por aqueles que não ouvem, nós devemos também nos alegrar por aqueles que recebem a Cristo como Salvador. A alegria no céu e a alegria aqui na terra pela igreja também. Glória a Deus. O perigo de resistir ao evangelho é um pecado de rebeldia. Ezequiel capítulo 2, versículo 7 diz assim: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel, já lá no exílio, pregando a respeito daqueles que não ouvem o evangelho. Eles estão cometendo pecado de rebeldia. É tristeza para nós. No entanto, muitos receberão o evangelho e muitos serão salvos. Então continuemos pregando e levando a boa semente do evangelho. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós chegamos ao ponto 3 do tópico 2, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Atos capítulo 13, versículo 46 e versículo 49. É tudo pela graça de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus e o evangelho chega ao coração das pessoas pela graça e pela misericórdia e pelo amor de Deus também. E o texto deste ponto 3 nos diz assim: ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Se tornaram indignos. Olha que coisa, hein?
Não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Olha só. Assim Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria a luz para as nações, Isaías 49:6. E de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios, de acordo com Lucas capítulo 2, versículo 32. O texto afirma que creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna, de acordo com o versículo 48. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. Meus irmãos, a salvação é oferecida a todos, de acordo com 1 Timóteo 2:4, Tito capítulo 2, versículo 11, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Mas acolhida apenas pelos que creem, por aqueles que acreditam. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Meus irmãos, ainda hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão ela avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou lugar de grande colheita. Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde todos os desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse ponto também merece um comentário. Nós vemos aqui que Israel deveria ser luz para as nações. Deus chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, chamou os 12 patriarcas, e a nação de Israel foi formada por Deus para ser uma nação sacerdotal, para levar o conhecimento de Yahvé a todas as nações, para levar o conhecimento do Messias a todas as nações, para levar o conhecimento da lei e da palavra de Deus a todas as nações. Porém, eles acharam que Yahvé, Jeová, era um Deus só deles. O templo era deles, a lei era deles, Deus era deles, e não levaram o Santo Evangelho para todas as nações. Mas havia sinais no Antigo Testamento que o Evangelho era para todos. Você veja o sinal de Raabe, que era uma mulher de Jericó. Veja o sinal de Ruth a Moabita, que era de uma nação que não poderia, durante muitos anos, o seu povo entrar nem dentro do templo para adorar a Deus. Então nós vemos o sinal de Jonas, que pregou aos ninivitas, né, que multidões de ninivitas receberam a palavra de Deus e a salvação através da reconciliação com Deus pela palavra pregada por Jonas. Então o evangelho é para todos. Os judeus fizeram resistência voluntária ao evangelho que Paulo e Barnabé pregaram. Eles voluntariamente rejeitaram o santo evangelho, e a palavra de Deus diz que eles se tornaram voluntariamente indignos da vida eterna. Então, o fato de ser judeu não quer dizer que vai ser salvo. O fato de ser descendente de Abraão não quer dizer que é salvo. Então você vê muita gente entrando querendo se tornar judeu para ser salvo. Se tornar judeu para ser salvo fosse o suficiente, Jesus Cristo não precisaria descer à terra, morrer pelos pecadores. Bastaria apenas se tornar prosélito. E não foi isso que aconteceu com o centurião Cornélio. Ele precisou conhecer o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os gentios receberam com alegria e sinceridade, assim foram ordenados para a vida eterna. Aqueles que aceitaram o evangelho com alegria voluntariamente, agora eles são ordenados para a vida eterna. Quer dizer, aqueles que não faziam parte da oliveira foram enxertados na oliveira, que é Cristo. Aqueles que não faziam parte da videira agora foram enxertados na videira, agora eles são ramos e agora eles vão dar fruto para a glória de Deus. O evangelho é para todos os que responderem positivamente. Então a pessoa precisa receber Jesus como Salvador, a pessoa precisa andar em santificação, a pessoa precisa andar em novidade de vida para que o Evangelho possa frutificar na sua vida e ele ter o nome escrito no livro da vida e ele ser uma pessoa preparada para o dia da ressurreição ou para o dia do arrebatamento da igreja e ir morar no céu. Glória a Deus. Isso aconteceu com aqueles gentios pela palavra de Deus pregada por Paulo, Barnabé e Marcos, o seu cooperador. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo 11, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os judeus ouviram aquilo e se enfureceram com Cristo, porque eles estavam entendendo que a salvação não era só dos judeus, mas também era levada para as pessoas que eram desconsideradas, como os cambistas ali, os publicanos e as mulheres pecadoras também. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 21, versículo 31, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha aí,
muitas pessoas que eram consideradas não alcançadas por Deus, nem pelo amor de Deus, nem pela graça de Deus, agora o evangelho está sendo levado a essas pessoas, né? Aos publicanos, aos estrangeiros, aos gentios, às mulheres desprezadas. Agora o evangelho os alcança e eles recebem Jesus como Senhor e Salvador. A sinopse do tópico 2 diz assim: o evangelho ilumina a Antioquia da Pisídia e alcança os gentios. Assim o evangelho chegou até nós também, que não éramos judeus. Glória ao bom nome de nosso Senhor e Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos agora para o tópico 3. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora à exposição da lição bíblica no tópico 3. A missão em Icônio, Lista e Derbe. A fé que persevera. Glória a Deus. Meus irmãos, entrando aí nesses locais, os nossos queridos apóstolos Paulo e Barnabé, e o cooperador Paulo, que vai se tornar um grande evangelista, que vai escrever o livro de São Marcos, que vai ser cooperador de Paulo também, né, mais para frente. E ele também vai ajudar muito Barnabé também na exposição da palavra de Deus. Então é importante para a igreja ter bons cooperadores, ter bons obreiros, homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças comprometidos com a palavra de Deus. Meus irmãos, o ponto 1 nos diz o seguinte: Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Então muitas pessoas se converteram, mas teve oposição. A leitura da nossa lição diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga, anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. Glória a Deus. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios. Glória a Deus. Dando testemunha da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Olha que coisa, hein, irmãos? Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão, conforme Mateus capítulo 10 e versículo 23. Olha que coisa tremenda. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Olha só, todo lugar que eles chegaram teve oposição ao evangelho. Por isso que muitas pessoas saem para evangelizar, saem para visitar, saem para pregar o evangelho, e diante das oposições ele se desanima, ele fica triste, ele fica desanimado, ele não quer ir mais, ele não vai mais, ele tem preguiça para ir. O inimigo colocou ali um desânimo na vida dele e ele acha que quando ele vai sair para fazer a obra de Deus, tudo serão flores. Mas tem espinhos também, a caminhada é longa, tem muita pedra de tropeço, tem muita barreira para cair, é um desbravamento. Os missionários, quando chegaram no Brasil, encontraram todo tipo de impedimento, mas o Senhor deu graça e eles venceram. Meus amados irmãos, o comentário que nós temos aqui é o seguinte: nas sinagogas, judeus de Jerusalém, judeus helenistas, gentios prosélitos e não prosélitos, e gregos, eles creram no santo evangelho. Judeus, gentios, todo aquele povo ali se alegraram, se animaram a ouvir a palavra de Deus, abriram o coração e receberam o evangelho. Que maravilha, que alegria para Paulo, Barnabé e Marcos, né? O Senhor confirmou com sinais e prodígios. Os dons espirituais são para os dias de hoje. Pessoas foram renovadas ali, pessoas foram curadas ali, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo ali. Com certeza houve batismo em águas ali também. Então os dons espirituais, eles confirmam o poder do Espírito Santo sobre a vida daquele que anuncia a palavra de Deus. Outra coisa, duas reações, a cidade se dividiu. Em missões, evangelizações, isso sempre acontece. A cidade se dividiu, houve duas reações. Houve um povo que creu, que se alegrou, houve um povo que se revoltou, se rebeliou e se levantou contra eles. E sempre quando você estiver numa empresa, numa escola, num bairro, numa vila, em algum lugar pregando a palavra de Deus, tem um povo que vai crer, tem um povo que não vai crer. Quando Jesus pregava o Santo Evangelho, muita gente creu, mas muitos também não creram, fizeram oposição. Devemos estar preparados para isso. Alguns decidiram apedrejá-los. Hoje as pedras são outras armas. Aqueles perseguidores intentaram matar os pregadores do Evangelho através de pedradas. Hoje as armas que eles usam são outras. As armas que eles usam são as redes sociais, a televisão, o rádio, livros, mentira, falso testemunho, calúnias, coisas terríveis. E não são só pessoas de fora da igreja que perseguem a igreja. Pessoas de dentro da igreja, com espírito contrários, infiltrados, pregam contra aqueles que levam a boa semente do evangelho. Isso é terrível. Isso nós vemos lá nas cartas do Apocalipse. Tinha ali Jezabel, que estava dentro da igreja. Tinha ali a doutrina de Balaão e tinha a doutrina dos Nicolaitas, que eram pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja, que faziam um desserviço ao reino de Deus. Lá você vai encontrar isso lá na igreja de Coríntios, pessoas de dentro da igreja que causavam problemas dentro da igreja. Então, meus queridos irmãos, eles retiraram-se por prudência. Em missões e evangelização,
deve-se agir com prudência, com cuidado, com sabedoria, né? Muitas vezes a coisa fica ruim mesmo para o lado dos crentes, né? Jesus mandou ir de 2 em 2, e quanto mais pessoas, melhor. Sempre em jejum, sempre em oração, sempre com prudência e com sabedoria. Ninguém pode ser inocente, não. Você está lutando contra o reino das trevas. O inimigo não vai ficar parado. Efésios 6:10 nos alerta a respeito dos principados, das potestades, dos príncipes, dos espíritos malignos que são contrários ao reino de Deus, à palavra de Deus, à igreja de Cristo. Temos o exemplo de Estevão, que morreu apedrejado. Pedro pregou o evangelho, levaram ele até um determinado lugar e ali ele morreu apedrejado. Nós temos que tomar cuidado com jovens, crianças e mulheres. Tem gente que levam essas pessoas para evangelizarem em lugares perigosos, em lugares tenebrosos, em lugares onde eles correm até risco de vida. Então nós temos que ter cuidado para proteger essas pessoas, para que eles também não se exponham, que muitos deles às vezes são inocentes, não têm a noção do perigo que é pregar o evangelho em lugares perigosos. Glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que guarda, aquele que livra, aquele que abençoa, mas não retira a responsabilidade de sermos prudentes e cuidadosos com a nossa saúde, com a nossa segurança também. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos agora ao ponto 2 do tópico 3, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Atos capítulo 14, versículo 8 ao versículo 20. Meus irmãos, o texto diz assim: em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Então, na pregação do evangelho, na evangelização, no trabalho de missões, é necessário o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, que são revestimentos, que são ferramentas para realizar a obra de Deus. Continuando a leitura, Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Então, é perigoso você pregar o evangelho, uma pessoa ser curada, alguém ser batizado com o Espírito Santo, alguém aceitar Jesus como Salvador, algum problema difícil ser solucionado, e as pessoas querendo te endeusar, as pessoas querendo te colocar no pedestal, como se o resultado de tudo aquilo ali fosse você. Nós não somos o resultado de Deus realizar sinais, milagres, maravilhas, mas a glória é de Cristo, a glória é de Deus, o louvor é a Deus. Devemos apontar sempre a Cristo, a palavra de Cristo e ao reino de Deus, e nunca trazer a glória para nós. Continuando a nossa leitura aqui, porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Veja só, que judeus vindos de outras localidades entram ali e viram que o povo estava aberto à exposição do evangelho, e eles incitam a cidade contra eles para prejudicarem eles. Continuando a leitura, mas o Senhor o restaura, e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar o seu compromisso com o evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Glória a Deus. Então devemos ter prudência, devemos ter sabedoria, zelar pela nossa segurança, estar sempre na presença de Deus, para que os inimigos não venham tirar vida das pessoas, atacar as igrejas e procurar prejudicar os crentes. É preciso sabedoria, mas se for da vontade de Deus, nós sofremos por amor a Cristo. Então merece um comentário aqui esse ponto 2 também. Paulo cura um aleijado de nascença, os sinais, milagres e maravilhas acompanham os que creem e obedecem. Então os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo são ferramentas para a realização da obra de Deus. Houve tentativa de idolatrá-los. É um perigo se exaltar, se vangloriar, querer ser endeusado. A glória é sempre de Deus. Nós devemos glorificar a Deus, nós devemos ensinar a palavra de Deus, nós devemos apontar a Cristo e nós devemos glorificar a Cristo e não trazer honra e glória para nós. O evangelho é para anunciar o reino de Deus e não o nosso reino próprio, não o nosso ego, né? Isso tudo é vanglória, tudo isso aí é passageiro. Houve judeus de Antioquia e Icônio incitam o povo, novamente, aparecem os opositores ao evangelho. Você veja que as inimizades contra aqueles que pregam o evangelho é grande, ela não vai cessar, sempre vai acontecer. O apóstolo João disse que os anticristos já estão entre nós. Ele não está falando o anticristo, né? O homem da destruição, o homem do pecado. Ele está falando que os anticristos, todos aqueles que são contra Cristo, já estão entre nós. Naquela época, hoje ainda mais, né? Então sempre haverá perseguição à palavra de Deus, à igreja de Cristo. E nós não podemos temer, nós devemos orar, jejuar e tomar cuidado e agir com prudência. Disse o sábio Gamaliel, aquele Gamaliel lá dos tempos de Cristo na terra, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 e 39, ele diz assim: quando estavam pregando o evangelho, alguns foram presos, foram julgados, e lá no Sinédrio, o sábio Gamaliel diz o seguinte: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la,
para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Essas pessoas que se levantam contra o Evangelho estão combatendo contra Deus, contra a Igreja de Cristo e contra a Palavra de Deus. Isso é muito perigoso, né? Como eu já disse, até dentro da igreja tem pessoas que são contrários à evangelização, à missão, à pregação do Evangelho, né? Isso acontece, infelizmente. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas depois Deus o restaura, Deus o aviva, e ele continua o seu compromisso em pregar o Santo Evangelho. Então isso é uma lição para nós, que nós não devemos nos desanimar com as pedradas, com os desprezos, com os abandonos, né? Então tem certo lugar por aí que a coisa é complicada. Algumas igrejas aí a coisa é complicada, mas nós não podemos nos desanimar. Isto fala de sofrer por amor a Cristo e sofrer o dano. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a sofrer o dano para que o Evangelho cresça? Estamos dispostos, né, a sofrer perseguição para que o Evangelho de Cristo cresça? Estamos dispostos a sofrer por amor de Cristo? Essa é a pergunta que fica para mim e para você também. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao último ponto, ponto 3. Derbe, frutos que brotam da perseverança. Atos capítulo 14, versículo 20, versículo 21. Meus amados e queridos irmãos, o ponto 3 é o terceiro ponto do tópico 3. E ele vai falar sobre o fruto que frutificou, sobre a semente que cresceu, sobre a árvore que deu fruto. Derbe foi um lugar onde o êxito foi total. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil, terra fértil. Jesus, na parábola do semeador, ele fala que algumas sementes que o semeador semeou, semear a semente é pregar a palavra de Deus, é evangelizar, é testemunhar, é levar o santo evangelho. Então algumas sementes caíram no pedregulho, algumas sementes caíram nos espinheiros, algumas sementes caíram à beira do caminho, algumas sementes as aves do céu comeram, mas houve algumas sementes que caíram em terra fértil. Foi o que aconteceu lá em Derbe. Continuando a leitura, mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. Glória a Deus, eles não perderam tempo. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, esse ponto aqui está nos alertando que nós não podemos ficar acomodados, parados, né, mortos espiritualmente, palavra, em letargia espiritual, no comodismo espiritual, no sono da indolência. Mas a igreja é uma igreja que avança, que marcha, que prega, que faz a obra de Deus. Então, muitos corações e cidades são porta aberta e terra fértil. Muitas vilas, muitos bairros, em muitas prisões tem terra fértil ali, nas escolas, nas faculdades, tem terra fértil. A terra fértil que nós estamos falando são corações prontos e preparados para ouvir a semente do Evangelho, para receber a semente do Evangelho. São pessoas que algumas não estão fragilizadas, não estão enfermas, não estão precisando de emprego, de trabalho, nem de dinheiro, mas o seu coração está pronto para receber a semente do Evangelho, como foi o centurião Cornélio e toda a sua família. Mas muitas pessoas estão fragilizadas, são moradores de rua, estão presos, estão internados em hospitais, estão enfermos, estão doentes, estão sem dinheiro, estão endividados. Muitas pessoas que precisam receber a libertação espiritual. Estão presas nas drogas, nos vícios, na criminalidade e estão com o coração preparado, com a terra fértil para receber a santa semente do Evangelho. Nesses lugares, nessas pessoas, haverá conversão de muita gente. Muita gente vai receber o Evangelho, vai se alegrar, vai vir para a igreja, vão se preparar para o batismo nas águas, vão receber o discipulado e vão ser futuramente vasos de bênção nas mãos de Deus, vão ser futuramente instrumentos de justiça na mão de Deus, vão ser futuramente pregadores e discipuladores do santo Evangelho e da palavra de Deus. Glória a Jesus. Não devemos perder tempo. Vocês veem que em Derbe eles chegaram, pregaram o Evangelho, as pessoas receberam a palavra de Deus, e imediatamente eles edificaram a igreja e prepararam pessoas ali, discipulando, levaram as pessoas ao batismo nas águas, ao discipulado, à ceia do Senhor, e futuramente essas pessoas se tornaram também pregadores do Evangelho. Não pode perder tempo, não pode demorar. Não devemos perder tempo. Paulo e Barnabé e seus discípulos, Marcos, edificaram a igreja do Senhor ali em Derbe. O Senhor provavelmente tem um projeto na sua vida, tem uma missão na sua vida, tem uma chamada na sua vida, e o Senhor vai desenvolver de acordo com que você mergulha na presença de Deus, em oração, em jejum, no estudo da palavra de Deus. Aí você se tornará um vaso de bênção nas mãos de Deus. Glória a Jesus. A sinopse desse último tópico diz: a fé persevera apesar da oposição. Glória a Deus. Vamos agora à conclusão da nossa lição.
Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição que diz assim: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Veja que eles vão fazendo a obra de Deus, plantando igrejas, discipulando, ensinando, levando ao batismo nas águas. Eles vão, quando eles chegam até onde Deus planejou, até onde eles deveriam chegar, até onde o Espírito Santo os levou, eles retornam revendo as igrejas, supervisionando as igrejas, abençoando as igrejas, fortalecendo as igrejas, incentivando aqueles irmãos a continuarem firmes no Santo Evangelho, fazendo a obra de Deus. Você veja que coisa interessante, né? Que aula maravilhosa, nos ensinando como se faz a obra de Deus, plantando presbíteros, supervisores, anciãos, pastores, evangelistas, para continuarem aquela obra, de acordo com Atos capítulo 14, versículo 22 e 23. Depois, continuando aqui a nossa leitura, depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abriram os gentios à porta da fé. Então eles não trabalhavam solto nem da maneira que eles bem queriam. Eles prestaram relatório à sua base, a igreja de Antioquia, conforme Atos capítulo 14, versículo 27. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia ser impossível. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, esta conclusão merece também um breve comentário, uma reflexão aqui. Paulo e Barnabé retornaram confirmando e fortalecendo os discípulos. Esse cuidado deve ter os plantadores de igreja. Plantadores de igreja são aqueles que edificam igrejas em lugares onde não há. E ali eles começam numa casa, numa garagem, num templo, num salão, e ali eles edificam a igreja, ali eles preparam a igreja, ali eles discipulam muitas pessoas ali para a glória de Deus. E também, meus queridos irmãos, eles estabeleceram presbíteros, que são supervisores, que são bispos, que são pastores, evangelistas, cooperadores, obreiros, diáconos ali, para continuarem a obra do Senhor ali naquela localidade. Né? Pessoas que são idôneas, espirituais e pessoas de confiança, pessoas que nasceram de novo, pessoas que são espirituais, pessoas que são que gostam de orar, que gostam de ler e estudar a palavra de Deus e pessoas responsáveis com a obra de Deus. Também eles prestaram contas e entregaram o relatório à igreja que os enviou. É preciso estar ligado a uma igreja, é preciso estar ligado a um setor, ligado a uma sede. É preciso estar, por exemplo, se a pessoa está num determinado lugar, num estado, num país totalmente distante da igreja onde ele está, ele foi enviado lá para plantar uma igreja, ali é necessário ele estar também ligado a uma convenção, né? A pessoa não pode ser tão solta assim e fazer as coisas como ele bem quer. E eu vou já te explicar por quê. Em primeiro lugar, o trabalho não deve ser feito por aventureiros. Uma pessoa que sai por uma aventura e vai fazendo a obra do Senhor, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter obediência, ele precisa ter artigos de fé, ele precisa ter declaração de fé, ele precisa estar firmado na palavra, ele tem que ter alguém que o supervisione, né? Não pode ser feito assim de qualquer jeito. Os aventureiros não se prendem à doutrina bíblica. Muitos aventureiros pregam o que eles acham que deve ser pregado, ensinam o que eles acham que deve ser ensinado, copiam doutrinas, às vezes até de seitas, entendeu? Eles são movidos muitas vezes pelos seus sonhos, pelas suas revelações. É necessário ser pregada a palavra de Deus. Então a igreja base vai supervisionar se a palavra de Deus está sendo pregada ali. A igreja sede vai supervisionar se a palavra de Deus que está sendo pregada ali. A convenção vai supervisionar se a palavra de Deus que está sendo pregada ali. Então muitos aventureiros não se prendem às declarações de fé. Muitos aventureiros não se prendem aos artigos de fé. Muitos aventureiros não se prendem à palavra de Deus. Então acabam ensinando heresia, pregações contrárias. Então, para se plantar uma igreja, para edificar uma igreja, para organizar uma igreja, para fazer um discipulado nessa igreja, para levantar obreiros nessa igreja, tem que ser de acordo com o que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base, é a regra, é a norma, é o modelo de como os crentes precisam ser. É a palavra de Deus que dita o que nós devemos ser, como que nós devemos ser cristãos, como que nós devemos ser filhos de Deus, qual é a nossa postura, qual é o nosso procedimento diante de Deus. É a palavra de Deus, é uma igreja firmada na palavra de Deus. Por isso que ela precisa estar supervisionada, cuidada e bem administrada para a glória de Deus. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos agora à revisão do conteúdo. Se você até aqui não deixou seu like, não deixou seu comentário, não compartilhou o vídeo, agora é o momento de você fazer, para você não esquecer. Já estamos terminando. Nós vamos agora para a resposta das nossas lições. A pergunta de número 1 diz: por onde Paulo e Barnabé avançaram anunciando o evangelho após partirem de Antioquia da Síria para Chipre? Resposta: avançaram pela Ásia Menor, em Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. A próxima pergunta é a pergunta número 2. O que o encontro em Pafos revela?
Resposta: o encontro em Pafos revela que o evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. A pergunta de número 3 é: o que Paulo e Barnabé declaram com recusa dos judeus ao evangelho? Resposta: era mistério que nós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. E vamos aqui à pergunta de número 4. Por que os judeus se tornaram indignos da vida eterna e o que se seguiu? Resposta: ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que receberam a palavra com alegria e fé sincera. Glória a Deus. Na pergunta número 5, o que aconteceu quando os judeus, vindos de Antioquia, incitaram o povo contra Paulo e Barnabé? A resposta é a seguinte: Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas o Senhor o restaura. Ele se levanta, retornando à cidade, para reafirmar o seu compromisso com o Santo Evangelho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, foi uma aula que o pastor Wagner Gabi nos trouxe, nos ensinando mais um pouco dentro da palavra de Deus como age o desenvolvimento da obra de Deus. Então eles passaram ali por Antioquia, saíram de Antioquia da Síria, foram para Antioquia da Psídia, passaram por Icônio, por Derbe, foram em vários lugares ali, pregaram o Santo Evangelho, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, onde eles plantavam uma igreja, ali eles deixavam um corpo de obreiros, presbíteros, pastores, evangelistas, cooperadores, levaram as pessoas ao batismo nas águas, ensinaram a palavra de Deus e foram para outras regiões. Mas em todos os lugares onde eles chegaram, eles tiveram oposição. Teve o Bar Jesus, que é o mágico lá, o mago, que se levantou contra o apóstolo Paulo, que o repreendeu. Depois, judeus contrários à disseminação do evangelho, acabaram também se levantando contra eles. Houve momentos em que eles saíram prudentemente e houve um momento que Paulo foi apedrejado. Isso nos leva a entender que nem tudo são flores, mas há espinhos também, há dificuldades, há barreiras, há pedras, muitas lutas e muitas provas. Por isso há necessidade de muita sabedoria, muita prudência, muita raiz espiritual, muita oração e muito jejum para fazer a obra de Deus. Lá em Derbe houve uma terra fértil nos corações, onde a semente foi plantada e as pessoas cresceram espiritualmente, Deus abençoou grandemente. Então são lições que acontecem nos dias de hoje. Em muitos lugares nós vamos pregar o Evangelho, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, guardados pelos anjos de Deus, direcionados pela palavra de Deus, e mesmo assim vamos encontrar muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provas. Até pessoas que deveriam ajudar no Evangelho acabam atrapalhando, pessoas sinceras, pessoas religiosas acabam se levantando contra a pregação do Evangelho, mas o Evangelho ele chega, ele rompe barreiras sociais, culturais, geográficas, alcança as pessoas são transformadas, as pessoas são impactadas, curas, milagres, sinais e maravilhas acontecem e o reino de Deus é glorificado, o reino de Deus é plantado, o reino de Deus cresce e nós fazemos a obra do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o estado, o bairro, a vila, a casa onde você mora, que você seja motivo de bênção, de vitória para muitas famílias, no nome precioso, glorioso e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador, Redentor, Jesus Cristo. E eu te vejo na próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Glória a Deus.